Em Lucas 15 encontramos 3 parábolas contadas por Jesus, que é o reflexo de uma resposta dada por Jesus a um questionamento dos escribas e dos fariseus do porquê Jesus recebia e se alimentava com publicanos e pecadores. Na verdade, Jesus sempre recebia as pessoas conforme elas eram. E a partir de um tempo, conversando com Jesus, sendo discipulados por Jesus, essas pessoas eram totalmente transformadas por ele. Na verdade, essa era a missão de Jesus. Ele mesmo disse que veio para os enfermos e não para os curados. Aqueles que se achavam curados não necessitavam da pessoa de Jesus. Na verdade, todos nós necessitamos porque todos nós fomos contaminados pelo pecado. E o remédio para essa contaminação é o puro e genuíno evangelho que procede da pessoa, da obra de Jesus Cristo. Então precisamos ficarmos atentos que, especialmente a partir do verso de número 11 do capítulo 15 de Lucas, onde Jesus fala que um homem tinha 2 filhos, onde a epígrafe do texto está registrado que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola é uma resposta aos escribas e aos fariseus. Por muito tempo eu achei que essa parábola era uma parábola para acalentar, trazer alegria ao meu coração, porque eu estava perdido como aquele filho que saiu de casa e eu fui achado por Deus. Mas na verdade, Jesus quer mostrar que tanto aquele filho que saiu está perdido ou estava perdido, quanto mais o filho que ficou dentro da casa obedecendo às regras, sendo obediente ao seu pai, também estava perdido. A parábola inicia contando que um homem tinha 2 filhos e não podemos evidenciar apenas a atitude de um filho só, do filho que se foi, mas precisamos considerar todas as atitudes do filho que foi embora e do filho que ficou na casa. Esse homem tinha 2 filhos. Um dos filhos se apresentou ao seu pai, Jesus diz, e pediu parte da herança. Quando o pai repartiu a herança, ele pega a sua parte e vai embora. Gasta todo o seu dinheiro. De repente, na terra onde ele se encontra, há uma grande fome. Tanto que ele tem que chegar-se a um homem e pedir emprego. E ele consegue emprego para cuidar de porcos. Lembrando que Jesus está contando esta parábola para judeus que odiavam porcos. Achavam o porco o animal mais sujo que tinha. Então esse homem chega no fundo do poço, literalmente. E ali ele pensa na casa do pai. Ele dialoga com ele mesmo, dizendo: quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura e eu aqui padecendo necessidade. Já sei, vou traçar um plano, vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus escravos, um dos seus empregados. Na verdade, esse filho que foi embora, ele estava na casa do pai, mas o seu coração estava do lado de fora. Ele já estava errado nesse ponto. Ele estava ali, mas não usufruía da presença do pai, das coisas do pai. Não, seu coração estava lá fora, em outro país, em outra vida. E quando ele encontra-se no fundo do poço, o seu coração ainda não está no pai, na presença do pai, porque ele traça um plano por causa da casa do pai, por causa da comida do pai, por causa do conforto do pai. Só que quando ele vai encontro ao seu pai, ele tem um impacto, porque o seu pai está o esperando. Provavelmente todos os dias o seu pai ia até a janela, ia até a porta, a varanda da casa para ver se o filho estava regressando. Provavelmente o pai tinha esperança no seu coração do regresso do seu filho. E quando ele se aproxima, o pai corre, abraça-o e beija. E ele começa a falar sobre aquele sermãozinho que ele tinha gravado no coração dele, na mente dele. Ele começa a proferir: pai,
eu pequei perante os céus, perante ti. E o pai não deixa ele concluir as palavras, já manda um dos empregados trazer roupas novas, trazer sandálias e também trazer um anel. Ou seja, o pai o recebeu como filho novamente, não como escravo, porque ele era, na genética, o filho autêntico daquele pai. E o pai manda buscar aquele animal que estava sendo preparado para uma ocasião especial, manda matar e faz uma grande festa, porque aquele filho que estava perdido voltou para a casa do pai. O outro filho, o mais velho, que não saiu de casa, ele estava no campo, estava trabalhando. Quando ele chega do trabalho, ele vê um movimento na casa. E ele pergunta a um dos trabalhadores, o que está acontecendo? E alguém fala para ele, olha só, aquele seu irmão que foi embora voltou, por isso que o seu pai está celebrando uma grande festa. E ele fica muito nervoso, ele fica com muito ódio no coração e não quer entrar na casa. O seu pai vem até ele e começa a dialogar com ele. E ele começa com um sermão pronto também. Pai, há quanto tempo eu estou aqui te servindo como um escravo? Eu não tenho nenhum animal para festejar com meus amigos. E este teu filho aí que foi embora, gastou seus bens com prostitutas e etc. Quando ele volta, o Senhor o recebe como filho. E o seu pai dá a resposta a ele: filho, tudo aqui é seu. O seu problema é que você estava como um filho, não estava como um filho, estava como um escravo. Você obedecia todas as regras, você obedecia todos os parâmetros dessa casa como um escravo, mas não usufruía da minha presença e dos meus bens, da minha pessoa. Você estava vivendo como um escravo. Ali Jesus está chamando a atenção daqueles fariseus que está na casa do Pai, obedecendo às ordens do Pai, mas como um escravo e não como um filho. Aqueles homens que estavam ali e liam a Bíblia, analisavam a Bíblia, estavam nos cultos todos os dias, viviam uma vida de oração, jejuava 2 vezes na semana e achavam que tinha todo o direito de excluir as pessoas, achavam que tinha todo o direito de dizer quem de fato era filho de Deus e quem não era. Mas esse filho era um escravo e não um filho, tanto que ele não conhecia da agenda do pai. Houve-se uma festa e ele nem foi chamado para essa festa, porque sabiam que se ele fosse chamado antes de iniciar a festa, ele poderia estragar aquela festa. Então, quando ele chega, ele se depara com aquela festa. E o seu pai o chama para estar na festa. E Jesus conclui essa parábola sem dizer se o irmão mais velho entrou ou não naquela festa. Eu ficava, quando eu estudava, a me perguntar, mas por que Jesus não disse que aquele homem entrou ou não na festa? O jovem entrou com seu pai ou não? Por quê? As parábolas de Jesus, elas tinham um propósito, fazer com que aquele que estava ouvindo ou aquela que estava ouvindo essas histórias concluísse por si próprio. Então Jesus estava ali em uma festa com os publicanos, com os pecadores, ensinando e comendo, e a pergunta que fica é: você vai vir celebrar com a gente ou você vai ficar do lado de fora? Então a nossa missão ao nos depararmos com essa parábola, ao nos depararmos com as parábolas de Jesus, é nos colocar no mesmo lugar. Será que nós estamos sendo o filho mais velho ou o filho mais novo? Será que nós estamos brigando por lugares na casa do Pai, na igreja? Será que nós estamos questionando e atrapalhando a entrada daqueles que foram embora e não querem voltar? Aquele filho voltou e aquele irmão, o seu irmão, não celebrou. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ter o coração do Pai. Porque o pródigo, a palavra pródigo significa aquele que gasta tudo que tem. O verdadeiro pródigo ali foi o Pai, o nosso Deus, ele é o pródigo, porque ele gastou tudo que ele tinha, enviando o seu próprio filho para reconciliar o mundo com ele novamente. Ele é o
que esbanja, ele é o que gasta tudo o que tem para trazer você em comunhão com ele novamente. A parábola não fala do filho que foi embora e regressou depois de algum tempo. A parábola também não evidencia apenas o filho que ficou como escravo na casa. A parábola evidencia o amor do pai que estava prestes a sair da sua casa, tanto para ir recepcionar aquele que foi embora, que antes queria a morte do seu pai, porque dividir a herança naquele tempo só poderia ser dividida quando um morria. Então o filho mais novo quis a morte do pai. Mesmo assim, quando o filho voltou, o pai o recebeu, o abraçou com todo o seu amor. Então a parábola fala desse pai, do amor do pai, que recebe o filho que quer a sua morte e também que vai de encontro ao filho que está se tornando cada vez mais um escravo e não usufrui das coisas e do amor do próprio pai dentro da casa do pai. O pai foi de encontro ao filho que foi embora e foi de encontro ao filho que continuou dentro da casa. Que eu e você possamos ver, que eu e você possamos enxergar esse amor e viver a plenitude desse amor para abraçar aqueles que foram embora, aqueles que pensam diferente da gente, aqueles que creem em algo diferente, para que nós possamos revelar o amor do Pai por meio dessas pessoas que necessitam da cura através do Evangelho. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu peço a você, compartilhe para mais pessoas, para que as pessoas possam experimentar do amor do Pai. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.